Ontem, a gente falou de alguns fatores que afetam o retorno venoso, que isso era bem importante para a gente entender a dinâmica do débito cardíaco. E a gente falou, então, do tônus venoso, que o tônus venoso ele pode ser influenciado pelo sistema simpático, porque se você aumenta o tônus, você impulsiona mais o sangue para retornar ao coração. A gente falou da presença de válvulas que não permitem que o sangue retorne. Aliás, acho que não comentei isso, mas se ela não permite que o sangue retorne, então a gente consegue imaginar que a presença dessas válvulas são nos membros inferiores. Porque se eles estão impedindo que o sangue retorne, a gente está falando de uma dificuldade que o sistema tem em retornar o sangue para o coração quando, por exemplo, a pessoa está em pé. Então, as válvulas, elas impedem que o sangue volte para esses membros inferiores. A gente falou também sobre volemia, que é o volume de sangue total no corpo. Então, se aumenta a volemia, se aumenta o volume de sangue, aumenta a quantidade de sangue retornando, aumenta aquela distensão, aumenta a pré-carga, como a gente já falou. E aí, um fator que a gente não comentou muito, que é a postura. E aqui eu coloquei como um fator que influencia negativamente, mas isso depende da sua posição, né? Porque ela tem a ver com os efeitos gravitacionais. Ou seja, na posição supina, o retorno venoso é eficiente, e já na posição ereta, o retorno venoso passa a ser prejudicado. Por quê? Porque vocês imaginem que o coração está a uma certa altura, e esse sangue que chegou nos membros inferiores precisam vencer essa força da gravidade para poder retornar ao coração. Então, a postura, ela pode ser um fator que influencia, quer dizer, é um fator que influencia no retorno do sangue, no retorno venoso. E, por último, a gente vai falar de duas bombas que afetam o retorno venoso. E são duas bombas, que a gente chama de bombas, né? Muito importantes. A primeira delas é respiratória. E o que é bomba, né? Vocês já ouviram falar, provavelmente em alguns outros contextos, que é aquele compartimento que está puxando, quase que sugando o sangue. E por que a respiração, e mais especificamente a inspiração, serve como bomba? Porque para acontecer a inspiração, para acontecer esse fenômeno, durante a inspiração, há uma pressão negativa na caixa torácica. E como a caixa torácica fica negativa em relação à pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica fica com uma pressão maior que a caixa torácica durante a inspiração, isso faz com que o ar entre. Então, isso é o que permite que a inspiração ocorra. Só que, consequentemente, em paralelo, essa redução na caixa torácica também auxilia no retorno venoso. É como se estivesse sugando. Isso porque a caixa torácica ela está na mesma altura do coração, praticamente. Então, a inspiração, ou seja, a inspiração, ela funciona como uma bomba respiratória para o retorno venoso. E a segunda bomba que a gente fala é a bomba muscular esquelética. E aí, como funciona essa dinâmica? Então, se a gente imaginar, os vasos, as veias, elas estão distribuídas no meio dos músculos, no meio da musculatura. Quando esses músculos se contraem, eles empurram o sangue para cima, eles empurram o sangue em direção ao coração. E essa bomba é extremamente importante para o retorno venoso. Então, é lógico, as válvulas, como elas se fecham contra o retorno, também auxiliam. E aí, uma vez que os músculos contraem, esse sangue é impulsionado em direção ao coração. Então, essas duas bombas, elas se opõem, de certa forma, ao efeito gravitacional e facilitam o retorno venoso dos membros inferiores ao coração. E aí, se a gente consegue integrar praticamente todos esses fatores numa dinâmica bem simples. Eu acho que todo mundo já viu algum vídeo onde uma pessoa que está parada em pé por muito tempo, por exemplo, num altar, quando vai se casar, ela acaba passando mal e desmaiando do nada. Parece que, de repente, ela tem um mal súbito, ela cai. E a gente consegue entender esse fenômeno só olhando para os fatores. Então, você imagine uma pessoa que está em pé durante muito tempo. A postura não está ajudando, na verdade, está atrapalhando no retorno venoso por esse efeito dessa força gravitacional, como a gente comentou agora há pouco.
muitas vezes a pessoa está em pé parada durante muito tempo. Então você tem uma inatividade muscular, ou seja, a bomba muscular ela não está funcionando. Muitas vezes isso também está relacionado com uma desidratação. Muitas vezes a pessoa esquece de hidratar, ela está extremamente ocupada, está atarefada e ela acaba esquecendo de se reidratar. E até alguns outros fatores, como por exemplo temperaturas elevadas, que também não ajudam, atrapalham o retorno venoso. Temperaturas mais quentes atrapalham o retorno venoso. E aí todos esses fatores contribuindo, aliás, prejudicando o retorno venoso, prejudica o volume sistólico, como a gente viu. Consequentemente, prejudica a pressão arterial, até que abaixo de alguns valores mínimos, a pessoa acaba desmaiando. E aí a gente entende também o porquê de algumas medidas que são sugeridas nessa situação. E só um parênteses, obviamente a gente está falando de uma situação só envolvendo a pressão arterial, a gente não está relacionando possíveis outras patologias desse indivíduo. A gente está falando de um indivíduo saudável que passa mal simplesmente porque o retorno venoso dele está comprometido. E aí, sugere-se que a pessoa se mantenha deitada, sugere-se que a pessoa respire profundamente, que a pessoa se reidrate. Então, muitas pessoas trazem um copo d'água, por exemplo, fazem massagens nos membros inferiores, elevam as pernas acima da altura do tórax, exatamente para auxiliar, ou seja, a gravidade passa a ser um aliado e não mais um inimigo, de certa forma, ao retorno venoso. E aí todos esses novos fatores restabelecem o retorno venoso, consequentemente restabelece a pressão arterial e a pessoa volta a se sentir bem e enfim, está tudo certo. Então, esses fatores conseguem explicar esse fenômeno de uma forma bem direta. Então tá, aqui está um resumo do que a gente viu até esse momento na aula de hoje. A gente viu que o coração esquerdo e o coração direito, aqui representados, eles funcionam como se fossem bombas independentes, porque o coração esquerdo, enquanto o coração esquerdo, ele durante a sístole gera fluxo na aorta, o coração direito ele gera fluxo em direção aos pulmões. E aí esse fluxo, depois de ser gerado no coração esquerdo, ele é impulsionado para a aorta e as grandes artérias, e essas artérias são reservatório de pressão que mantém o fluxo sanguíneo durante o relaxamento ventricular. Ou seja, elas geram a pressão diastólica. E aí, esse fluxo, quando encontra as arteríolas, aqui mostradas com esses parafusos, elas conseguem ajustar o seu diâmetro e, portanto, elas ajustam a resistência contra o extravasamento desse sangue. As veias sistêmicas, por sua vez, elas é o que permitem o retorno, elas que fazem o retorno de todo esse sangue em direção ao coração, e elas funcionam como um reservatório de volume. Então, a gente até fala que o sistema arterial é um reservatório de pressão, por conta desse fenômeno que a gente falou da complacência, e os vasos, as veias, elas funcionam como um reservatório de volume. Isso porque cerca de 65% do volume total do sangue está localizado aqui. E o que está faltando é a gente entender a troca entre o sangue e as células que ocorre nos